Você está comendo do chão da minha casa? O grito cortou o ar como uma faca, tão alto que fez o copo na pia tremer. Ela engoliu o pedaço de frango seco às pressas, quase se engasgando, o rosto queimando de vergonha. A colher de plástico barata tremeu na mão dela, batendo de leve no azulejo. Havia um pingo de molho no queixo. Seu Henrique, eu... A voz dela falhou, rouca, sufocada. A cena era grotescamente simples, mas devastadora. No cantinho da enorme cozinha branca, ao lado do lixo de inox, a faxineira estava agachada, comendo restos de comida que tinham caído do prato do filho dele. Um pedaço de arroz grudado no chão, um pedaço de frango que escorregara da borda. Ela juntava tudo com a mão, com um cuidado quase respeitoso, como se aquilo valesse ouro. Henrique sentiu um soco no estômago. A primeira reação foi raiva, uma raiva defensiva, orgulhosa. Isso aqui é o quê? Ele apontou para o prato improvisado, uma tampa de margarina que ela tinha achado na pia. Falta de respeito? Nojo? Você acha que minha casa é o quê, lixão? O coração dela disparou. As mãos, ásperas e cheias de pequenas rachaduras, começaram a suar. Ela queria sumir, queria que o chão engolisse seu corpo magro e cansado. Me desculpa, eu não queria... Ela se levantou tão rápido que bateu o ombro na porta do armário. Um barulho surdo ecoou. Henrique andou até ela, o sapato caro ressoando no piso brilhante. Ele estava com a camisa social ainda semi-desabotoada, a gravata solta. Tinha voltado mais cedo do escritório aquela noite porque o colégio ligara reclamando de novo sobre o filho. O dia já estava um caos antes da cena que acabara de ver. Você não queria? Ele riu, mas não havia humor no som. Era nervoso, amargo. Eu vi com esses olhos. Ajoelhada no chão, catando o resto de comida feito cachorro. A palavra pesou no ar. Cachorro. O peito dela apertou tanto que doeu. Eu só estava com fome, seu Henrique. A voz saiu pequena, como de criança. Henrique deu 2 passos para trás, como se ela tivesse tocado em algo proibido. Na parte de cima da escada, alguém observava a cena, escondido entre os degraus de madeira. 2 olhos grandes e tristes, atrás de um ursinho de pelúcia sem uma orelha. O menino respirava rápido, apertando o brinquedo contra o peito. Era o filho de Henrique, o pequeno Theo, 6 anos, autista, mudo há quase 2 anos. Ele assistia tudo em silêncio, como sempre. A faxineira se chamava Ana, tinha 28 anos, mas o rosto parecia mais velho. Talvez fosse o cansaço ou o peso de todas as noites mal dormidas. Chegava todo dia às 7 da manhã, no apartamento luxuoso de Henrique, no bairro Nobre, com a mesma calça jeans desbotada e a camiseta simples de algodão. Os tênis tinham o solado quase furado. Hoje ela tinha vindo direto do hospital. A mãe estava internada com uma infecção que os médicos ainda não sabiam direito de onde vinha. E o irmão mais novo, de 15 anos, ficara cuidando da avó acamada num barraco pequeno na periferia. A família precisava do dinheiro, cada centavo. Ana engoliu em seco, tentando não chorar. Eu juro, eu ia limpar depois. Eu limpo tudo, o senhor sabe disso. É que eu não comi nada hoje. O estômago dela roncou exatamente nesse momento, traindo-a. Henrique ouviu. O som foi alto na cozinha silenciosa. Algo dentro dele vacilou por um segundo. Um lampejo de humanidade furou a raiva. Mas ele a empurrou para longe. Há meses ele vivia em um turbilhão de culpa, frustração e exaustão. Depois que a esposa morreu no parto da filha caçula, que não sobreviveu, ele vinha se afogando em trabalho. O pai sozinho, o filho que não falava, as crises no colégio, o olhar julgador dos outros pais, as cobranças da sogra. Sempre a sogra. Henrique respirou fundo, tentando se segurar. Você trabalha aqui, Ana. Eu te pago em dia. Dou vale-transporte, dou almoço. Ele apontou para o fogão, ainda com a panela de arroz morno. A comida tá ali. É só pedir. Não precisa se humilhar desse jeito no meu chão. Os olhos dela arderam. O almoço é só 12:00, seu Henrique. Eu não queria atrapalhar. Ela olhou o relógio antigo na parede. Eram 10:30. O turno da manhã mal tinha começado. Henrique passou a mão pelos cabelos, nervoso.
Você acha que eu ia negar comida para você? A voz dele subiu de tom. Mas não, você prefere se abaixar e comer resto que caiu perto do lixo. E se meu filho vê isso? Theo já tinha visto, e seu coraçãozinho pequeno estava a mil, no alto da escada, sem saber o que fazer. Ana olhou instintivamente para o corredor que levava aos quartos. Ele não viu, mas não tinha certeza. Eu só não queria incomodar ninguém, seu Henrique. Eu já incomodo demais. Ela pensou na cara torta da sogra dele, Dona Lúcia, uma mulher rica, sempre perfumada, sempre pronta para apontar algum erro. Essa gente simples não tem educação, repetia na frente dela como se Ana fosse um móvel. Henrique suspirou, cansado, passando a mão no rosto. A barba por fazer arranhou a própria palma. Vai lavar esse chão agora, ele falou entre os dentes. E depois, vai embora mais cedo hoje. O coração de Ana parou por um segundo. Embora, mas eu ainda tenho que passar roupa, limpar o quarto do Theo, o banheiro. Eu faço. Ele cortou. Hoje chega. Não quero mais te ver catando comida do chão da minha casa. Ela sentiu o chão girar. O salário já era contado no centavo. Horas a menos significavam menos dinheiro, menos remédio, menos comida em casa. Por favor, seu Henrique, me desculpa. Os olhos se encheram de lágrimas. Meu irmão está desempregado, minha mãe está internada, minha avó não anda, eu prometo que não acontece mais. Eu só estava com tontura. Henrique endureceu de novo ao ouvir a palavra desculpa. Ele tinha ouvido isso muitas vezes do filho também, mesmo sem palavras, depois das crises de birra, dos ataques na escola, dos olhares de culpa dos professores, e sempre parecia que nada mudava. Antes que ele pudesse responder, uma colher caiu no chão, lá em cima. Henrique virou o rosto para a escada. Theo! O menino deu um passo para trás, assustada. A colher de brinquedo do jogo de cozinha que ele tinha na mão caiu e rolou, fazendo um barulhinho metálico nos degraus. Henrique sentiu um aperto no peito. Desce aqui, filho. Ele tentou suavizar a voz. Theo desceu devagar, agarrado ao ursinho sem orelha. Ele evitava olhar direto para o pai, focando em um ponto qualquer da camisa dele. Temia gritos, temia sons altos. O mundo já era barulhento demais na cabeça dele. Ana enxugou as lágrimas com as costas da mão rapidamente. Não queria que o menino a visse chorando. Tinham passado semanas para ele começar a aceitá-la perto dele. Theo se aproximou da cozinha, devagar. Sentia o cheiro do molho de tomate, do arroz, do desinfetante de pinho que ela sempre usava. Cheirava a casa limpa, a conforto. Ele associava aquele perfume a Ana. Henrique percebeu os olhos do filho indo direto para a tampa de margarina com os restos de comida. Viu Theo? Ele apontou irritado sem pensar. A Ana estava comendo do chão. Isso não é certo, né? Theo arregalou os olhos. O coração dele disparou. As mãos começaram a tremer. Ele olhou para Ana, que ficou paralisada, e depois para o pai. Um turbilhão de sensações confusas invadiu o pequeno corpo. Medo, vergonha, proteção. O menino deu um passo em direção a Ana. Henrique franziu o senho. Antes que o pai terminasse, Theo segurou a mão de Ana com força. Era a primeira vez em semanas que ele tomava a iniciativa de tocar em alguém assim. Ana sentiu o toque quente, os dedinhos apertando os seus. Sentiu também o medo. Se defendesse a ela, o menino poderia ser alvo da raiva do pai. Theo, solta a mão dela. Henrique pediu, mais firme. Theo não soltou. Ele puxou a mão dela como se quisesse afastá-la do lixo, como se quisesse protegê-la daquele lugar. Depois, com um gesto hesitante, levou a mão dela ao próprio peito, como fazia quando queria dizer, sem palavras, que gostava de alguém. O olhar de Henrique vacilou de novo. O chão parecia abrir embaixo dele. Desde que Ana começara a trabalhar ali, há 4 meses, Theo tinha mudado. O menino que antes se enfurnava no quarto, que estourava de raiva por qualquer mudança de rotina, passou a aceitar mais o banho, a comer melhor, a dormir sem tantos gritos na madrugada. Ela tinha uma paciência que ele, Henrique, muitas vezes não tinha. Ele se lembrava da primeira vez que viu.
Numa tarde chuvosa, Ana ajoelhada no tapete da sala, com carrinhos de brinquedo, fazendo sons engraçados, tentando chamar a atenção de Theo. Ele não olhava. Parecia em outro planeta, mas pouco a pouco as mãos dele foram imitando os movimentos dela. Até que, semanas depois, ele soltou um risinho, tão discreto que quase passou despercebido. Henrique nunca tinha esquecido aquele som. Foi como ouvir um milagre, mas agora, ali, vendo o filho segurar a mão dela, a culpa mordia. "Você está defendendo ela?" Ele perguntou ao filho, sem esperar resposta. Theo, em silêncio, apenas apertou a mão de Ana mais forte e encostou a cabeça no braço dela, o ursinho preso entre os dois. Foi a forma que encontrou para dizer sim. O peito de Ana ardeu. Uma lágrima escorreu, apesar dos esforços. Henrique desviou o olhar por um instante. "Ana", a voz saiu mais baixa, menos agressiva. "Não faz sentido isso. Se você está passando fome, me fala. Não precisa se esconder no canto da cozinha." Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras. "Eu me acostumei a não pedir nada para ninguém, seu Henrique." Ela forçou um sorriso triste. "Toda vez que eu pedi, eu perdi alguém. Meu pai foi embora quando eu tinha 10 anos. Minha mãe não conseguiu mais trabalhar. Desde cedo, se eu não desse um jeito, ninguém dava por mim." Ela olhou para o chão brilhante que tinha esfregado tantas vezes. "Eu não queria te dar trabalho. Não queria que a dona Lúcia soubesse. Ela já acha que eu como demais." Henrique sentiu o sangue ferver ao ouvir o nome da sogra. "Minha sogra disse o que para você?" Ana hesitou. Se falasse, podia arrumar mais problema. Nada demais." Ela mentiu mal. "Fala." Henrique insistiu, mais sério. Ela engoliu em seco. "Ela só falou que gente como eu tem que saber o lugar, que eu já tenho a minha comida em casa, que vocês não são obrigação de me alimentar." Henrique cerrou o maxilar. A imagem de Dona Lúcia, sempre impecável, sempre com comentários venenosos, veio à mente. "E você acreditou nela?" ele perguntou. Ana deu de ombros, pequenininha na frente dele. "A vida inteira me ensinaram isso, que eu tenho que agradecer por qualquer resto." A voz saiu embargada. "Hoje de manhã, eu saí de casa sem comer para deixar a marmita para o meu irmão. Ele tinha entrevista de emprego, não podia ir com fome. Aí no hospital a enfermeira não deixou eu entrar comendo. Eu dei meu pão para minha mãe, ela estava fraca. Eu só percebi que não tinha nada no estômago quando comecei a passar pano aqui." A vista escureceu. Eu sentei. Vi que o frango tinha caído. Ela apertou a própria barriga envergonhada. Parecia tão errado jogar fora. Silêncio. Henrique puxou uma cadeira, sentou-se, como se as pernas de repente tivessem ficado pesadas demais. Theo, sempre grudado em Ana, observava cada movimento do pai com olhos atentos. Ele detestava gritos, mas detestava ainda mais quando Ana chorava. "Eu sou um idiota", Henrique murmurou, mais para si mesmo. Ana arregalou os olhos. "Não fala isso, seu Henrique. O senhor está nervoso, cansado. Eu que errei." "O erro não é você estar com fome, Ana." Ele interrompeu firme, mas sem gritar. "O erro é meu, por não ver." As lembranças vieram como ondas. As manhãs em que ele chegava tão atrasado ao escritório que mal via se a geladeira estava cheia para todos. Os dias em que a cabeça só focava em relatórios, prazos, ligações. Ele confiara demais na sogra para administrar a casa quando estava fora e nunca perguntara como Ana estava de fato. "Theo!" Henrique chamou o filho com a voz mais branda. "O que você acha da Ana?" O menino, lentamente, soltou a mão de Ana só por um instante. Com muita dificuldade, levantou o rostinho e olhou nos olhos do pai. Era raro. Os olhos escuros brilhavam, cheios de sentimentos que ele ainda não sabia transformar em frases. Ele se virou para a gaveta dos talheres. Abriu, pegou uma colher pequena e foi até o fogão. Esticou a mãozinha e apontou para a panela de arroz, depois para Ana. Era um pedido silencioso, mas claro. Henrique entendeu. Ele se levantou devagar, abriu a geladeira, sentindo o ar frio bater no rosto quente.
Viu as panelas, os legumes, a carne separada, o suco natural que Ana sempre fazia para Theo, as sobras do jantar de ontem. De repente, tudo ganhou outro peso. Não eram apenas itens. Eram coisas que ele tinha, que outros talvez nunca tivessem na vida. Sem dizer nada, ele pegou um prato de porcelana, dos bonitos, dos que só usava quando vinha visita. Serviu arroz, feijão, um pedaço de carne, salada, caprichou na porção. O cheiro subiu, delicioso. Ana o observava, imóvel, sem entender. Henrique colocou o prato na mesa, na frente dela. Depois, pegou um copo de suco de laranja natural e colocou ao lado. Senta. Ela arregalou os olhos, como se ele tivesse pedido algo absurdo. Não, seu Henrique, eu não posso. A dona Lúcia disse que quem manda na minha casa sou eu. A voz dele saiu firme. Senta, Ana. Come. Agora. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez eram diferentes. Quentes. Pesadas. Eu tô suada, tô cheirando a produto de limpeza. Não quero sujar a cadeira nem... Theo puxou a barra da camisa de Ana, insistente, e apontou para a cadeira de novo com um baixinho. Ele não falava, mas o corpo gritava. Ana respirou fundo, puxou a cadeira com cuidado, o som da madeira arrastando no piso ecoou pela cozinha. Sentou devagar, como se fosse proibido. As mãos tremiam tanto que quase derrubou o garfo. Na primeira garfada, o sabor explodiu. Não era apenas arroz e feijão. Era alívio. O calor descia pela garganta, acalmando o estômago que doía há horas. Ela sentiu vontade de chorar entre uma mastigada e outra. Henrique ficou em pé, encostado no balcão, observando, o queixo trancado. Aqui nessa casa ninguém come do chão. Ele falou com a voz firme, mas emocionada. Nem meu filho, nem eu, nem você. As lágrimas dela finalmente caíram, silenciosas, misturando-se com o vapor quente que subia do prato. Theo, vendo ela comer, relaxou um pouco. A tensão nos ombros pequenos diminuiu. Ele pegou um pedaço de pão que estava sobre a mesa e, com um gesto cuidadoso, colocou ao lado do prato dela, como se quisesse ajudar a encher ainda mais. Ana soltou um riso choroso. Obrigada, Theo. Henrique sentiu um nó na garganta. Na manhã seguinte, o clima ainda estava denso na casa. A chuva fina batia na janela da sala, fazendo um som constante, quase hipnótico. Ana chegou calada, com o rosto cansado, mas os olhos cheios de um receio diferente. Não sabia se aquele prato da véspera tinha sido um impulso do patrão ou se algo realmente tinha mudado. Quando tocou a campainha, a primeira pessoa a aparecer não foi Henrique, nem a sogra. Foi Theo. Ele surgiu no corredor, com os pés descalços, o pijama amassado com desenhos de dinossauros. Olhou pela porta hesitante e, quando viu Ana, um pequeno brilho passou por seus olhos. Ele correu. Correu de verdade, com os passos ainda meio desengonçados, e se jogou nas pernas dela, abraçando com força. Ana quase perdeu o equilíbrio. Bom dia, meu amor. Ela sussurrou, passando a mão nos cabelos macios dele. Henrique veio logo em seguida, aflito. Theo, eu falei para não abrir a porta sozinho. Mas ao ver a cena, ele freou. Theo, que raramente demonstrava tanto afeto, estava ali, agarrado na faxineira, como se tivesse medo que ela desaparecesse. Henrique respirou fundo. Entra, Ana. A gente precisa conversar. Ela entrou, sentindo o cheiro familiar da casa. Café passado na hora, sabonete caro vindo do banheiro, o leve perfume de flores da sala. Na mesa da cozinha, ao contrário dos outros dias, havia 2 pratos extras. Um café reforçado estava disposto. Pão, ovo mexido, queijo, frutas. Ana parou na porta, confusa. Eu acho que cheguei na hora errada. Chegou na hora certa. Henrique respondeu. Senta com a gente. Ela ficou paralisada. Seu Henrique, eu não posso. Eu sou funcionária. Você é a pessoa que mais consegue fazer meu filho sorrir nessa casa. Ele respirou fundo. Para mim, isso vale mais do que qualquer título. Os olhos dela brilharam.
Dona Lúcia desceu a escada naquele momento, o salto fino fazendo um som seco a cada degrau. Bem vestida, o cabelo impecável preso em um coque. Ao ver a cena, franziu o senho. O que está acontecendo aqui? Henrique virou-se, preparando-se para a batalha que sabia que viria. Bom dia, Lúcia. A Ana vai tomar café com a gente. O rosto dela mudou na hora. Com vocês? Na mesa? Henrique, meu filho, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Empregada toma café na área de serviço. Sempre foi assim. Ana baixou os olhos, o corpo encolhendo por reflexo. Henrique inspirou fundo, sentindo o cheiro do café quente ancorando-se nele. Na minha casa não vai ser mais assim. A sogra soltou uma risada incrédula. Você está brincando? Desde quando você se importa com regra de etiqueta? Não é sobre etiqueta, é sobre respeito, ele respondeu, firme. Ontem eu cheguei e encontrei a Ana comendo o resto de comida do chão, Lúcia. Do chão, porque ela tinha vergonha de pedir comida. E porque você passou meses enfiando na cabeça dela que ela não merece nem um prato decente. O rosto da mulher ficou vermelho, os olhos faiscando. Eu só falei a verdade. Essas moças se aproveitam, Henrique. Começam pedindo um prato de comida, depois estão pedindo dinheiro, depois estão roubando. A palavra roubando cortou o ar. Ana sentiu o sangue gelar. Sempre foi o maior medo dela ser acusada injustamente. Henrique fitou a sogra, incrédulo. Você está ouvindo o que está dizendo? Theo, sentado à mesa, mexia em um pedaço de pão, inquieto. Sentia o clima pesado. Não gostava quando a voz da avó ficava assim, cortante. Ele levou as mãos às orelhas, num gesto automático, tentando abafar o som. Ana percebeu. Dona Lúcia, por favor, não fala alto. O Theo... Ela gesticulou delicada. A mulher virou-se para ela como uma cobra que percebe uma presa. Você não me diz como falar dentro da casa da minha filha. Minha esposa morreu, Lúcia. Henrique cortou, a voz começando a tremer. Essa casa agora é minha e do Theo. Um silêncio pesado caiu. O nome da filha dela, morta no parto, sempre era uma ferida aberta. Henrique respirou fundo, a lembrança ainda latejando. As paredes daquela casa tinham memórias demais. Choros de bebê que nunca existiu, risadas da esposa que ecoavam apenas na lembrança, brigas antigas com a sogra sobre como criar o filho. Eu não vou repetir. A Ana vai comer com a gente. Se isso te incomoda, você tem duas opções, aceitar ou ir embora. A frase caiu como uma bomba. Ana arregalou os olhos, assustada. Nunca tinha visto o patrão tão firme com a sogra. Lúcia apertou a bolsa com força, os dedos finos quase cravando no couro. Você está me colocando para fora da casa da minha filha em favor de uma faxineira? Henrique sentiu o estômago revirar. Eu tô protegendo meu filho. Ele apontou discretamente para Theo, que agora apertava o ursinho com força, tentando se esconder atrás da cadeira. Ele precisa de paz e precisa da Ana. A sogra olhou para o menino irritada. Esse menino precisa de disciplina. Essa história de autismo é desculpa para a falta de limites. Ana sentiu algo ferver dentro dela. Uma mistura de revolta, dor e coragem. Ela apertou os dedos contra a própria perna por baixo da mesa, tentando se controlar. Henrique, porém, não se controlou. Chega! Ele bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tremerem. Theo se encolheu, assustado, as mãos indo de novo às orelhas. Na mesma hora, Ana levantou e foi até ele, passando a mão nas costas do menino num gesto suave. Tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem, ela sussurrou. Henrique viu a cena. Viu o medo no filho causado pelo próprio grito. A culpa veio como um tiro. Ele baixou os olhos. Desculpa, filho, murmurou, a voz falhando. Eu tô tentando... Theo olhou de relance, ainda tenso. Lúcia balançou a cabeça desaprovando. Olha o que essa moleza faz com o menino. Ele precisa ser forte. Ele é forte. Henrique respondeu, encarando a sogra. Mais forte do que eu. E sabe de uma coisa? Eu também tô cansado de ser forte do jeito que você quer. Ana sentia que estava no meio de um furacão, mas sem poder sair. Henrique inspirou fundo e tomou uma decisão.
Lúcia, eu vou pedir que você fique uns dias na sua casa. Eu preciso de espaço para organizar as coisas aqui. Eu, o Theo e a Ana. O rosto da sogra ficou sem cor. Eu sempre estive do seu lado, desde que minha filha morreu, Henrique. Eu te ajudei com esse menino, com a casa, e eu agradeço. Ele respondeu com sinceridade. Mas agora você não está ajudando. Está machucando. Está machucando meu filho. Está machucando a Ana. Está me machucando. Eu não quero mais isso. Ana sentiu uma pontada de medo. Sabia que, ao despejar a sogra, Henrique também estava, de certo modo, se colocando contra o resto da família. Isso poderia ter consequências. Lúcia pegou a bolsa, o rosto rígido. Você vai se arrepender. Essas pessoas só te usam. Ela saiu sem olhar para trás, o som do salto ecoando no corredor até a porta. Quando o silêncio finalmente caiu, pesado, mas estranhamente livre, Ana continuava ao lado de Theo, fazendo círculos nas costas do menino até sentir que ele relaxava pouco a pouco. Henrique se aproximou, devagar. Ana, ela olhou, ainda desconfiada. Ele passou a mão nos cabelos, nervoso. Eu não sei lidar com tudo isso. Eu tô tentando, mas erro muito. Ela sorriu de leve, cansada. Eu também erro, seu Henrique, todo dia. Mas a gente tenta de novo. Theo ergueu o rosto, agora um pouco mais calmo. Com muito esforço abriu a boca. A língua pareceu pesar. Era como se cada sílaba fosse uma pedra. Ah! Um som rouco, arranhado, saiu. Ana prendeu a respiração. Henrique congelou. O mundo parou. Foram 2 sons simples, mas para aquele pai foram as palavras mais lindas que já ouviu. Ele falou. Henrique sussurrou, com os olhos marejados. Ana levou a mão à boca, chocada. E Theo, você disse meu nome? O menino parecia assustado com o próprio feito, mas uma pontinha de orgulho brilhava no olhar. Ele olhou para o pai como se pedisse aprovação. Henrique ajoelhou-se à altura do filho, os olhos cheios de lágrimas. Meu filho, a voz saiu embargada. Eu tô tão orgulhoso de você. Ele puxou Theo num abraço forte, mas cuidadoso, respeitando os limites do menino. Theo, que antes sempre se esquivava, deixou. Encostou o rosto no ombro do pai, sentindo o cheiro que já conhecia desde pequeno, mas que agora tinha um peso diferente. Ana chorava, as lágrimas descendo sem controle. Aquela pequena vitória virou o centro da vida deles nos dias seguintes. O tempo passou, e a rotina na casa começou a mudar, lenta, mas firmemente. Ana chegava de manhã, e primeiro ia até o quarto de Theo. Batia de leve na porta, mesmo sabendo que ele muitas vezes já estava acordado, desenhando compulsivamente. Bom dia, campeão! Ela dizia, abrindo uma frestinha da porta, esperando a reação dele. Às vezes ele a ignorava. Em outros dias, mostrava um desenho de dinossauro ou de carrinho, sem falar, mas com um brilho nos olhos. Em dias raros, sussurrava quase inaudível. E sempre que isso acontecia, o coração dela enchia de uma alegria quase infantil. Na cozinha, Henrique tentava se aproximar mais do filho também. Vamos almoçar juntos hoje? Ele perguntava inseguro. Theo, às vezes, só balançava a cabeça. Em outros dias, sentava à mesa, mas só se Ana também sentasse. Era como se ela fosse a ponte entre aqueles 2 mundos tão diferentes. O mundo barulhento e acelerado do pai e o mundo silencioso e confuso do menino. Henrique observava, cada vez mais admirado, a forma como Ana se comunicava com o filho sem exigir, sem pressionar. Quando Theo não queria olho no olho, ela não forçava. Quando ele não queria experimentar uma comida nova, ela oferecia, mas respeitava o tempo dele. Uma tarde na sala, enquanto o sol atravessava a janela e desenhava faixas douradas no sofá, Ana e Theo estavam no chão, construindo uma torre de blocos coloridos. Se cair, a gente constrói de novo, ela dizia sorrindo. Não tem problema cair. Henrique, de longe, escutou e sentiu aquela frase bater fundo. Ele sentiu que a vida dele tinha desmoronado tantas vezes, com a morte da esposa, com o diagnóstico do filho, com as crises,
e nunca achou que poderia reconstruir de forma certa. Ana, ele chamou, se aproximando. Ela ergueu os olhos, ainda com um bloco na mão. O senhor precisa de alguma coisa? Eu preciso aprender com você, ela corou, sem saber como responder. Com o passar das semanas, eles foram se aproximando, não apenas como patrão e empregada, mas como dois adultos quebrados, tentando dar o melhor por uma criança que merecia o mundo. Às vezes, Ana chegava com olheiras tão fundas que mal conseguia ficar de pé. Henrique notava. Você dormiu? Ah, dormi sim. Ela mentia, abrindo um sorriso cansado. Mas ele sabia que ela passava noites no hospital com a mãe, ou cuidando da avó que gemia de dor, ou dando apoio ao irmão que voltava frustrado de mais uma entrevista de emprego que não deu certo. Uma noite, chuvosa e fria, Ana apareceu na porta da casa encharcada, muito depois do horário. O cabelo grudado no rosto, a roupa colada no corpo, tremendo. Henrique abriu a porta, surpreso. Ana, o que aconteceu? Ela respirava com dificuldade. Seu Henrique, me desculpa vir essa hora. Eu não sabia mais para onde ir. Ele a puxou para dentro, preocupado. Meu Deus, você está encharcada. Entra, entra. Onde está o guarda-chuva? Roubaram na parada de ônibus. Ela murmurou envergonhada. Levaram minha bolsa, meu celular. Eu só consegui segurar o bilhete do hospital. Ela mostrou um papel amassado nas mãos trêmulas. Falaram que minha mãe precisa fazer uma cirurgia urgentemente. Se não fizer, pode... A voz falhou. Pode morrer. Henrique sentiu o peito apertar. Senta aqui. Ele apontou para o sofá. Vou pegar uma toalha. Enquanto pegava a toalha, ouviu um barulho de passos pequenos. Theo apareceu no corredor com o ursinho, vendo Ana molhada no sofá. O menino franziu o senho, preocupado. Aproximou-se devagar. Ana tentou sorrir, mas os lábios tremiam. Oi, campeão. Desculpa te assustar. A tia só tomou com um pouco de chuva. Theo encostou o dedo na manga da blusa encharcada dela, sentindo o tecido frio. Fez uma careta, como se o desconforto da outra o afetasse também. Ele olhou para o pai, como se dissesse, faz alguma coisa. Henrique voltou com uma toalha felpuda e um moletom antigo dele. Toma, troca essa blusa. Vou esquentar um chá. Ela segurou a toalha, emocionada. Eu não posso incomodar. Ana, você não é incômodo. Ele encarou. Sério. Você é família. A palavra ficou ecoando no ar. Ela nunca se sentira parte de uma família assim. Pelo menos, não de uma que tivesse sofá macio, chá quente e alguém disposto a esquentar água para ela. Depois que ela se trocou e sentou de novo, enrolada no moletom largo, Henrique perguntou mais detalhes sobre a cirurgia. O SUS pode marcar, mas a espera é longa. Ela explicou, mexendo na caneca quente com as duas mãos. O médico foi sincero. Disse que se eu tivesse como pagar uma parte, talvez conseguisse agilizar. Quanto é? Henrique perguntou. Ela mordeu o lábio. É muito dinheiro, seu Henrique. Não vou te pedir isso. Eu só vim porque não tinha ninguém para conversar. Eu tô com medo. Ele fez as contas mentalmente. Tinha reservas. Não era milionário, mas não passava necessidades. Podia ajudar. Ana, você acha que eu conseguiria dormir sabendo que você está desesperada? Que sua mãe pode morrer porque faltou dinheiro enquanto eu tenho? Ela olhou, incrédula. Eu pago como depois? Você não paga. Ele respondeu sem hesitar. Considera como um investimento. Ela franziu o senho. Investimento? Em quê? Ele olhou para Theo, que agora estava sentado no tapete desenhando, mas com a orelha claramente atenta à conversa. No futuro do meu filho. Ele precisa de você bem. Se você desmoronar, ele desmorona também. As lágrimas voltaram. Eu não tenho palavras. Não precisa. Henrique sorriu suave. Só promete que vai continuar cuidando da gente. Ela assentiu chorando. Na manhã seguinte, enquanto Ana seguia para o hospital com a autorização de pagamento da cirurgia que Henrique conseguira agilizar, longe dali, uma sombra de inveja se aprofundava no coração de Dona Lúcia. Desde que saiu daquela casa, ela não conseguia aceitar a ideia de ter sido trocada por uma faxineira. Na cabeça dela, tudo aquilo era culpa de Ana,
que devia estar manipulando o genro para se aproveitar da situação, talvez até de olho na herança, em tudo que a filha um dia teria. Essa moça não me engana, ela repetia para si mesma, andando de um lado para o outro em sua sala luxuosa. Simples, sofrida, sei, é assim que eles ganham a confiança. A mente dela começou a tecer um plano. Dias depois, Ana voltou à casa de Henrique com o rosto levemente mais aliviado. A cirurgia da mãe tinha sido marcada graças à ajuda dele, e correra bem. A recuperação seria lenta, mas agora havia esperança. Ela perguntou de você, seu Henrique. Ana contou, sorrindo. Disse que um dia quer te agradecer olhando nos olhos. Henrique desviou o olhar, sem saber lidar com gratidão explícita. Não precisa. Eu só fiz o que era certo. Theo, ouvindo de longe, pegou uma canetinha e, no seu jeito peculiar, começou a desenhar 3 figuras de mãos dadas. Uma maior, outra média e uma pequena com um ursinho. A Ana, ao observar o desenho, sentiu o coração quase explodir. Algumas semanas se passaram, dando a falsa impressão de que tudo finalmente se ajeitava. Foi então que, numa tarde de sexta-feira, a armação começou. Henrique tinha saído com Theo para uma consulta com a terapeuta ocupacional. Ana ficou em casa fazendo a faxina geral. Tocou o interfone. Sim, ela atendeu e reconheceu na hora a voz fria do outro lado. Sou eu. Abre. Era Dona Lúcia. Ana hesitou, mas não tinha autoridade para proibir a entrada da avó do menino. Abriu o portão. Lúcia entrou com passos firmes, óculos escuros, batom vermelho. Olhou cada canto da sala, como se procurasse algum erro. Vejo que ainda está aqui, ela comentou venenosa. Bom dia, Dona Lúcia. O seu Henrique saiu com o Theo, mas já deve estar voltando. Ótimo. Um sorriso fino surgiu nos lábios dela. Tenho uma surpresa para ele. Ela trouxe uma bolsa elegante pendurada no braço. Ao entrar na cozinha, deixou a bolsa discretamente encostada na lateral, perto da bancada. Ana não viu. Estava distraída esfregando o fogão. Você não deveria estar limpando o quarto do meu neto agora? Lúcia alfinetou. Eu já limpei, Dona Lúcia. Estou terminando aqui. Ela andou pela casa, observando. Sentou-se no sofá, fingindo ver TV, mas a cabeça trabalhava. Esperou o momento certo. Quando Ana foi ao banheiro pegar mais produtos de limpeza, Lúcia se levantou, silenciosa, e foi até a cozinha. Abriu a bolsa e tirou um estojo de joias pequeno e caro, um colar de ouro delicado que fora da filha. Sem pensar 2 vezes, abriu uma das gavetas do armário onde Ana costumava guardar panos e luvas, e empurrou o estojo para o fundo, coberto por alguns tecidos. Fechou a gaveta com calma. Depois, foi até a sala novamente, como se nada tivesse acontecido. Minutos mais tarde, Henrique chegou com Theo pela porta. Mãe, ele estranhou. O que você está fazendo aqui? Eu não te autorizei a entrar. Tão educado, ela ironizou. Vim te trazer algo que achei entre as coisas da sua esposa. Achei que o Theo poderia gostar de ter. Ela levantou um álbum de fotos antigo que realmente era da filha. Aquilo distraiu Henrique por alguns minutos. Theo abriu o álbum e, ao ver as fotos da mãe segurando-o ainda bebê, ficou confuso. Passou os dedos pela imagem, como se pudesse sentir o toque dela ali. Um pequeno gemido de saudade escapou. Henrique engoliu em seco. Mãe, obrigado por trazer isso, mas você devia ter avisado. Eu não preciso de convite para ver meu neto. Ela rebateu já com o discurso pronto. E, aliás, vim também para pegar um colar da minha filha que tenho certeza que deixei aqui. Não estou encontrando em casa. Ana, que voltava do banheiro com um balde, escutou a palavra colar e sentiu um leve arrepio sem saber por quê. Eu não vi colar nenhum, Dona Lúcia, mas posso te ajudar a procurar. Não precisa, Lúcia respondeu seca, levantando-se. Vou procurar nos armários da cozinha. Talvez tenha ficado em alguma gaveta. Você mexe muito nas coisas. Ela foi diretamente à gaveta onde havia escondido o estojo há pouco, como se estivesse apenas revirando tudo. Henrique, ainda na sala com Theo, ouviu o barulho de gavetas. Mãe, não precisa bagunçar tudo.
Achei! O grito ecoou pela casa. Henrique foi até a cozinha confuso. Ana, que estava passando um pano no chão, se levantou desconfiada. "Tava onde?" ele perguntou. Lúcia ergueu o estojo de joia triunfante. "Aqui", apontou para a gaveta de panos, no meio dos trapos da sua faxineira. O coração de Ana disparou. "Não, não pode ser. Eu nunca vi isso aí." "Claro que não." Lúcia sorriu amarga. Só escondeu tão bem que achou que ninguém ia achar. Henrique sentiu o chão sumir por um instante. "Ana, você pode explicar isso?" Ela estava pálida. "Seu Henrique, eu juro, eu nunca roubei nada aqui. Eu nem abro gaveta, só a de pano de prato. E é exatamente essa." Lúcia cortou. "Eu falei, Henrique. Primeiro é prato de comida, depois é roubo." Theo apareceu na porta da cozinha, sentindo o clima. Ele viu o colar nas mãos da avó, o rosto do pai duro, o olhar desesperado de Ana. Ana olhou para o menino, quase implorando silenciosamente por algum tipo de apoio, como se ele pudesse defendê-la com os olhos. "Seu Henrique, por favor, alguém deve ter colocado isso aí. Eu conto o dinheiro do ônibus, eu como o resto de comida do chão, para não desperdiçar. O senhor acha mesmo que eu ia querer roubar joia?" Henrique sabia racionalmente que aquilo não fazia sentido. Mas a pressão, a sogra olhando com aquele ar de "eu avisei", o medo de estar sendo enganado, tudo se misturou. "Mãe, você tem certeza que esse colar é o mesmo da Ana?" Ele perguntou, tentando se apegar a algo. "Esse colar foi da sua esposa." Lúcia respondeu, ofendida. "Você acha que eu inventaria isso?" Ele sentiu a cabeça latejar. "Ana", ele passou a mão no rosto. "Por que estava na sua gaveta?" "Não é minha gaveta, é do armário da cozinha." Ela respondeu desesperada. "Qualquer um pode mexer. Eu nunca vi esse estojo. Só você passa o dia todo aqui." A sogra apontou. "Só você tem oportunidade." Ana sentiu uma dor tão grande no peito que achou que fosse desmaiar. "Eu não fiz isso. Eu juro pela vida da minha mãe." Lúcia não perdeu a chance. Quem rouba, mente. Henrique fechou os olhos por um instante. Lembrou de todos os momentos em que Ana parecia tão honesta, tão dedicada. Lembrou dela chorando, comendo do chão. Lembrou do filho chamando Ana pela primeira vez. E lembrou também de todas as histórias que já tinha ouvido de amigos, de empregados que engoliam ouro, de casos de famílias que foram traídas dentro da própria casa. O medo corroeu a confiança. "Eu não posso ignorar isso", ele murmurou mais para si mesmo, mais alto o suficiente para Ana ouvir. "Seu Henrique, por favor, me deixa explicar." "Explica o quê?" A sogra disparou. "O colar estava na gaveta. Você é a única que mexe aí. Eu vou chamar a polícia." Theo arregalou os olhos em pânico. Ele não entendia todas as palavras, mas sabia o que polícia significava. Gente levando outra gente embora. Ele não queria que levassem Ana. Ele correu até ela, se agarrou na cintura dela, chorando, emitindo sons confusos. A cada som que ele tentava emitir, o coração dela se partia um pouco mais. "Calma, meu amor, calma." Ela acariciou os cabelos dele, mas a própria mão tremia. Henrique estava dividido entre o instinto de proteger o filho e o de proteger a verdade. Mas o medo do julgamento da mãe, o medo de estar sendo passado para trás, falou mais alto naquela hora. Ele pegou o telefone com a mão trêmula. "Eu vou ter que registrar isso, Ana." Ela deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. "O senhor vai chamar a polícia para mim? Depois de tudo? Depois de eu cuidar do seu filho como se fosse meu? Eu não sei o que pensar." Ele explodiu. "Eu te ajudei com a cirurgia da sua mãe. Confiei em você, dentro da minha casa, com o meu filho. E agora encontro o colar da minha esposa escondido na gaveta dos panos? Eu não..." Ela chorava tanto que mal conseguia falar. Eu gritava, desesperado, puxando o braço do pai, tentando fazer ele largar o telefone. "Não, Theo," Henrique murmurou com os olhos marejados. "Eu preciso fazer a coisa certa. A coisa certa é tirar essa mulher daqui." Lúcia incentivava, veneno escorrendo em cada palavra. O som da sirene chegou alguns minutos depois, rápido demais para o coração de Ana entender.
Ela estava no sofá, Theo agarrado em suas pernas, chorando alto. Henrique andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Quando os policiais entraram, o cheiro do desinfetante e do café frio se misturou com o cheiro metálico do medo. "Boa tarde. Recebemos uma denúncia de furto", um dos policiais falou. Ana levantou as pernas trêmulas. "Senhor, eu juro, eu não roubei nada." "Quem fez a denúncia?" O policial perguntou, olhando para Henrique. Ele levantou a mão devagar. "Fui eu. O colar da minha esposa foi encontrado escondido na gaveta onde a funcionária costuma mexer." A palavra funcionária doeu mais do que ele imaginava. De repente, Ana deixou de ser Ana e virou um rótulo distante. Theo chorava mais alto, quase sem ar. Ele se agarrou à perna dela com tanta força que deixou marcas. "Filho, solta a Ana", Henrique pediu, a voz falhando. "Ana!" Theo gritou, dessa vez mais claro, em desespero. O grito cortou o ar, cortou a alma de todo mundo na sala. Ana caiu de joelhos e o abraçou com força. "Eu nunca vou te esquecer, meu amor. Nunca." Os policiais se aproximaram, com certa delicadeza, sem algemá-la na frente do menino, mas pedindo que ela os acompanhasse até a delegacia para prestar esclarecimentos. Henrique sentiu as pernas falharem quando viu Ana sendo levada. Theo se jogou no chão em crise, batendo as mãos no piso, chorando, gritando entre soluços. "Ana!" Os vizinhos começaram a sair para ver o que estava acontecendo. Sussurros se espalharam pelo corredor do prédio. "A faxineira roubou." Eu sempre desconfiei. Coitado do menino. As palavras chegavam aos ouvidos de Henrique como agulhas. Mas ele se calou. Não tinha certeza de mais nada. Na delegacia, o ar era pesado, cheirava a mofo, café requentado e papel velho. Ana sentou em uma cadeira dura, o corpo inteiro tremendo. "Nome completo?" o escrivão perguntou monótono. Ela respondeu, engolindo o choro. Contou sua história, repetiu 1000 vezes que nunca tinha tocado no colar. "Alguém pode querer te prejudicar?" Um dos policiais perguntou, curiosamente mais atento que os outros. Ela pensou em Dona Lúcia. "A sogra do meu patrão não gosta de mim", murmurou. "Você tem como provar que não foi você?" Ela riu, sem humor. "Eu mal tenho como provar quem eu sou. Não tenho dinheiro para advogado, não tenho testemunha, só tenho minha palavra." O policial anotou sem grandes esperanças. De volta à casa, o silêncio era uma tortura. Theo, exausto de tanto chorar, adormeceu abraçado ao ursinho, soluçando ainda no sono. Henrique o cobriu com cuidado e saiu para a sacada, sentindo o vento frio na pele. Ele olhou para a cidade lá embaixo, as luzes dos carros, a vida seguindo normalmente para todos, menos para ele. No bolso, o celular vibrou. Uma mensagem da terapeuta de Theo. "Soube por Lúcia que houve problema com a funcionária. Converse comigo antes de tomar decisões definitivas." Theo criou um vínculo importante com ela. Retirar Ana bruscamente pode causar uma grande regressão. A palavra regressão deu um soco nele. Ele lembrou do grito do filho. "Ana!" Naquela noite, Theo teve uma das piores crises que já teve na vida. Acordou gritando, arranhando o próprio rosto, batendo a cabeça no travesseiro. Henrique tentou acalmá-lo, mas tudo que dizia parecia piorar a situação. "Filho, ela só foi resolver umas coisas, ela já volta?" Mentiu desesperado, sem saber se acreditava em si mesmo. Theo se debatia, chorando. Na manhã seguinte, o menino se recusou a comer. Se recusou a ir para a terapia. Ficou sentado no chão do quarto, abraçando o ursinho sem orelha, olhando fixamente para a porta, como se esperasse que Ana entrasse a qualquer momento dizendo "Bom dia, campeão." Mas a porta não se abriu. Dias se passaram. Na delegacia, a investigação seguia preguiçosa. Sem provas concretas de que Ana tinha roubado, mas com o colar de fato encontrado na casa, o caso ficou numa espécie de limbo. Ela foi liberada, mas como suspeita, com o peso da acusação nas costas. Voltar a encarar o mundo foi difícil. No bairro onde morava, alguns cochichavam. No hospital, quando levava o remédio da mãe, os olhares pareciam julgá-la.
A vida gosta de bater na gente que já está no chão, ela comentou certa noite, sentada ao lado da cama da mãe, que ainda se recuperava. A mãe apertou a mão dela, fraca, mas firme. Quem sabe de você é Deus, minha filha. E esse menino aí, o Theo, ele sabe. Os olhos de Ana encheram-se de lágrimas ao lembrar do rosto desesperado do menino. Enquanto isso, na casa de Henrique, a situação só piorava. Theo voltou a ter crises constantes, voltou a se isolar, voltou a se recusar a olhar nos olhos do pai. A palavra Ana desapareceu de sua boca, como se tivesse vergonha de trair a lembrança dela. Henrique se afundou em culpa. Uma noite, incapaz de dormir, ele desceu para a cozinha para beber água. Abriu a gaveta dos panos, distraído, e olhou para o espaço onde o colar tinha sido encontrado. Algo não fazia sentido. Por que ela esconderia justamente aqui, onde qualquer um mexe? A voz da terapeuta ecoou na mente dele. Theo criou vínculo importante com ela. Retirar Ana bruscamente pode causar uma grande regressão. Ele viu o filho regredindo diante dos seus olhos. Lembrou do grito, Ana, como um soco. Naquele momento, uma ideia surgiu. Subiu correndo as escadas, foi até o quarto de Theo. O menino estava acordado, olhando para o teto. Filho, Henrique se aproximou, sentando na beira da cama. Eu preciso que você me ajude. Theo não respondeu, mas virou o rosto, curioso. Henrique pegou o ursinho sem orelha e colocou entre os dois. Você gosta da Ana? Ele perguntou devagar. O menino apertou o ursinho com força. Você acha que ela pegaria alguma coisa que não é dela? Theo franziu o senho, balançou a cabeça com força. Um não decidido. Quem você viu naquele dia em casa, além da Ana? Henrique insistiu. Theo pensou. A testa franzida, como se revirasse lembranças confusas. Ele levantou a mãozinha e, com dificuldade, começou a desenhar no ar, como costumava fazer na terapia. Henrique ligou o abajur, pegou papel e caneta. Quer desenhar? Theo pegou a caneta, hesitante. Desenhou a cozinha do jeito que lembrava. Um quadrado, uma mesa, 2 pessoas. Uma menor, com cabelo preso, e outra, maior, com cabelo preso também, mas com algo que parecia um colar grande. Henrique reconheceu Ana na figura menor. Na maior, com as mãos alongadas até uma gaveta, reconheceu. É a vovó? Ele perguntou, sentindo o coração acelerar. Theo assentiu, com um movimento rápido. A vovó mexeu na gaveta? Theo fez um sim com a cabeça. Depois, desenhou um retângulo pequeno na mão da figura maior. Henrique sentiu as mãos ficarem frias. Filho, você viu a vovó colocando alguma coisa na gaveta? Theo tremia, mas assentiu. Um nó subiu na garganta de Henrique. A verdade que ele tinha se recusado a encarar estava ali, rabiscada com canetinha infantil em uma folha de papel. Ele se levantou, andando de um lado para o outro no quarto. Eu sou um idiota, murmurou. Eu deixei minha mãe destruir a vida de uma mulher inocente. Theo olhou para o pai, com os olhos grandes. Sussurrou como uma pergunta, como um pedido. Henrique se aproximou do filho, os olhos cheios de lágrimas. Eu vou consertar isso, filho. Eu prometo. Na manhã seguinte, ele foi direto à casa de Dona Lúcia. Ela abriu a porta, surpresa. Henrique, o que foi? Aconteceu algo com o Theo? Aconteceu com a Ana. Ele respondeu entrando sem pedir licença. E foi você quem fez acontecer. Ela franziu o senho. Não começa. Eu só... Você colocou o colar na gaveta da cozinha. Ele cortou direto. Ela empalideceu. Do que você está falando? O Theo viu? Ele levantou o desenho que o filho fizera. Ele me contou do jeito dele. Você foi lá naquele dia com o colar escondido na bolsa. Esperou a Ana sair da cozinha e colocou na gaveta. Lúcia ficou sem fala por alguns segundos. Criança imagina coisas, Henrique. Ainda mais esse menino que tem esse problema. Não ouse chamar o autismo do meu filho de problema. Ele respondeu frio. Ele viu. E eu também conheço você. Sempre me disse que tinha medo de gente simples tirar coisa de você. Sempre fez questão de separar nós e eles. Você viu que eu estava me aproximando da Ana, que o Theo estava melhor com ela, que eu confiava nela, e isso te assustou.
Eu só queria te proteger. Ela explodiu. Você é homem, Henrique, e homem é bobo. Essa mulher ia te laçar. Eu conheço esse tipo. Primeiro se aproximam da criança, depois do pai, depois tão deitada na cama da sua filha. A frase veio como uma bofetada. Henrique estremeceu de nojo. Você acha que eu sou assim tão fraco? Que o amor que eu tive pela sua filha era tão descartável? Ela se calou. Você podia ter conversado comigo, podia ter dito que estava com medo. Em vez disso, preferiu destruir a reputação de uma mulher honesta. Colocou a polícia na porta da minha casa. Fez o meu filho assistir a pessoa que ele mais ama, sendo levada como criminosa. Os olhos de Lúcia encheram-se de lágrimas, mas havia teimosia ali. Eu não achei que ia tão longe. Achei que ia ser só um sustinho, que ela ia ir embora e pronto. A vida dela não é um jogo, mãe. Ele nunca mais a tinha chamado assim com tanta força. Ela tem mãe doente, avó acamada, irmão desempregado. Ela depende desse trabalho. E você depende dela para quê? Lúcia retrucou, como se buscasse a última carta. Henrique respirou fundo. Eu dependo dela para ser um pai melhor. A frase ecoou no pequeno hall. Eu vou à delegacia hoje. Ele continuou. Vou contar tudo. E se preciso for, digo que você confessou. Você não faria isso. Ela murmurou, chocada. Faria. Ele confirmou, os olhos firmes. Porque o Theo está sofrendo. E porque eu não vou deixar uma injustiça que eu ajudei a criar continuar. Naquela tarde, sentado em frente ao delegado, Henrique contou tudo. Falou da sogra, falou do colar, falou do desenho de Theo. Entregou o papel como se entregasse um mapa para a verdade. O delegado, um homem experiente, examinou o desenho com atenção incomum. Crianças autistas têm uma forma muito particular de memorizar eventos, comentou. Isso aqui, para mim, é tão válido quanto um vídeo. Ele chamou Ana para prestar novo depoimento. Quando ela entrou na sala e viu Henrique ali, o coração disparou em raiva e em medo. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou dura. Veio ver o resto da minha humilhação? Ele se encolheu por dentro, mas manteve o olhar firme. Eu vim pedir desculpa. Ela riu, sem humor. Desculpa? O senhor destruiu a minha reputação. Meu nome. As vizinhas cochicham quando eu passo. No hospital, me olham torto. Minha mãe quase piorou quando soube. E o Theo? A voz dela quebrou. O Theo viu tudo. Henrique engoliu o choro. Eu sei. E eu nunca vou poder tirar isso do passado. Mas posso tentar mudar o que vem depois. O delegado explicou que, com o novo depoimento e os indícios contra Lúcia, Ana seria oficialmente inocentada. A acusação seria retirada. Ela ouviu tudo como se fosse distante. A injustiça não sumia só porque um papel dizia arquivado. E agora? Ela perguntou, olhando para Henrique. O que o senhor quer de mim? Que eu volte para sua casa como se nada tivesse acontecido? Ele balançou a cabeça, triste. Eu quero o que for melhor para você, mas preciso que saiba de uma coisa. O Theo não come direito desde que você foi embora. Ele quase não fala mais. Te chama nos sonhos, chorando. A voz dele falhou. E eu nunca me odiei tanto quanto quando lembro do rosto dele vendo você entrar na viatura. Os olhos de Ana encheram-se de lágrimas. Ele sente falta de mim? Todo dia. Henrique respondeu sem hesitar. Ele desenha você. Ele fala seu nome. Ele te espera na porta, mesmo que não admita. O coração dela se apertou. Eu também sinto falta dele, confessou num fio de voz. Em todas as casas onde eu trabalhei, nunca me apeguei a ninguém assim. Henrique respirou fundo. Eu não espero que você me perdoe agora. Talvez nunca. Eu fui covarde. Acreditei numa armação porque era mais fácil do que enfrentar minha mãe. Mas estou tentando mudar. Por mim, por ele. Ele tirou um envelope do bolso, colocou sobre a mesa. Aqui tem o pagamento atrasado, mais o valor que eu prometi pela ajuda com a cirurgia. Não é caridade. É o que é seu, por direito. Ana olhou para o envelope, depois para ele. Dinheiro nenhum compra confiança, seu Henrique. Eu sei. Ele respondeu. Por isso, eu não estou pagando para você voltar. Estou só devolvendo uma parte do que tirei.
Se um dia você decidir perdoar, será porque você quer. O delegado os observava em silêncio, testemunha de uma cena que via pouco. Alguém assumindo a própria culpa de forma tão aberta. E o Theo? Ana perguntou baixinho. Ele tá... Henrique tentou achar a palavra. Ele tá quebrado sem você. Uma batalha foi travada dentro dela. De um lado, a dor, a humilhação, o orgulho ferido. Do outro, o rostinho de Theo, chorando, gritando seu nome, desenhando-a no caderno. Eu preciso pensar, ela decidiu levantando-se. Nos dias seguintes, a casa de Henrique continuou cinza. A luz entrava pela janela, mas não aquecia. Theo vivia distante, como se seu mundo tivesse perdido as cores. Até que, numa manhã de domingo, quando Henrique menos esperava, a campainha tocou. O coração dele disparou sem saber por quê. Abriu a porta e lá estava ela, Ana, com uma roupa simples, o cabelo preso, os olhos cansados, mas com uma expressão diferente. Não era mais a moça que comia restos do chão, nem a suspeita injustamente acusada. Era alguém que havia atravessado o inferno e voltado mais forte. Theo apareceu no corredor sonolento. Quando a viu, congelou. Por um segundo pareceu não acreditar. Depois, correu. Ah, na! O grito dessa vez não era de desespero. Era de alegria tão intensa que parecia doer. Ele se jogou nos braços dela com tanta força que quase a derrubou. Ana o abraçou, apertando forte, sentindo o cheiro do cabelo dele, aquele cheiro doce de shampoo infantil misturado com algo que só era dele. Ela chorava e ria ao mesmo tempo. Eu voltei, meu amor. Tia Ana voltou. Henrique olhava a cena, com lágrimas nos olhos. Eu não tenho palavras. Ela o encarou séria. Eu não voltei por você. Ele engoliu em seco. Eu sei. Eu voltei por ele. Ela apertou Theo mais uma vez. Ele não merece pagar pelos seus erros. Henrique assentiu, humilde. Então deixa eu, pelo menos, tentar consertar um pouco. Naquele dia, ele reuniu todos na sala. Ana, Theo, e até chamou o delegado, a terapeuta de Theo e alguns vizinhos mais próximos que tinham ouvido falar da história. Eu quero pedir desculpas publicamente. Ele começou, a voz firme, mas emocionada. Eu acusei a Ana de algo que ela não fez. Fui covarde. Deixei o preconceito e o medo falarem mais alto do que o que eu sabia sobre ela. Ele olhou para Ana. Essa mulher aqui salvou meu filho mais do que qualquer médico. Ela fez ele comer quando ele recusava, fez ele sorrir quando eu já tinha esquecido como era ouvir a risada dele, fez ele falar a primeira palavra em 2 anos. Theo, sentado ao lado de Ana, brincava com o ursinho, mas o ouvido atento. Ela não é só a faxineira, ela é parte da nossa família. As pessoas murmuravam emocionadas. Por isso, a partir de hoje, se ela aceitar, Henrique tomou coragem. Eu não quero que ela seja só funcionária. Eu quero que seja oficialmente parte da nossa vida. Ana franziu o senho, sem entender de cara. Como assim? Ele respirou fundo. Eu não sei em que momento exatamente, mas em algum lugar entre ver você limpando o chão da minha casa e te ver cuidando do meu filho com um amor que eu não via desde que a mãe dele faleceu, eu me apaixonei por você. A sala pareceu diminuir. Não é por gratidão, não é porque você é boazinha, é porque você é forte, é honesta, é sensível, é a única pessoa que tira sorrisos dele com tanta facilidade. E porque quando você foi embora, eu percebi que a casa ficou vazia de um jeito que eu nunca tinha sentido, nem quando minha esposa morreu. Ana ficou sem ar. Seu Henrique, isso é muito sério. Eu sei, ele disse com a voz firme. Eu não tô te pedindo resposta agora. Nem mesmo tô te pedindo para casar comigo hoje. Um leve sorriso cruzou seu rosto. Só tô dizendo que, se um dia você olhar para mim e enxergar algo além de patrão e algoz, eu vou estar aqui, de braços abertos, para você, para nossa família. Theo, que até então só observava, levantou o ursinho e, com um gesto inocente e puro, colocou o brinquedo no colo de Ana e depois pegou a mão do pai, juntando as duas. Ele sorriu. A palavra saiu quebrada, mas perfeita. Ana levou a mão livre ao rosto, chorando abertamente. Ele
Ele falou família. Henrique não aguentou. Chorou também. As pessoas na sala se emocionaram. Algumas vizinhas que antes cochichavam sobre a faxineira ladra, agora enxugavam lágrimas discretas. Ana respirou fundo, sentindo o calor da mão pequena de Theo na sua, e o toque tímido, mas sincero, da mão de Henrique. Eu não sei o que vai ser do futuro. Ela começou honestamente. Eu tenho medo. Medo de ser julgada, medo do que a dona Lúcia ainda pode fazer, medo de não ser boa o suficiente. Henrique apertou a mão dela de leve. Também tenho medo, mas... Ela olhou para Theo, que sorria pela primeira vez em dias. Eu também tenho esperança. E isso já é mais do que eu tive a vida inteira. Ela respirou fundo mais uma vez. Então, por ele, pela família que ele enxerga na gente, eu aceito ficar. A casa, naquele instante, pareceu respirar aliviada. Com o tempo, a história de Ana na casa de Henrique se espalhou, não como a da faxineira ladra, mas como a da mulher que foi injustiçada e ainda assim escolheu ficar por amor à criança. Muitos choraram ao ouvir, outros repensaram a forma como tratavam seus próprios funcionários. Henrique nunca mais a chamou de funcionária na frente de ninguém. Era sempre a Ana, a mulher que cuida do Theo com o mesmo amor que uma mãe. E Ana, a mulher que um dia comeu restos de comida do chão por fome e vergonha, agora sentava à mesa com eles, sem medo, sem culpa. Sentia na pele a textura da toalha de mesa macia, ouvia o barulho dos talheres, o riso de Theo, o coração tranquilo. Sempre que a lembrança da humilhação vinha, ela se agarrava ao momento em que o patrão a viu no chão e ao que aconteceu depois. Porque naquele dia, quando ele a pegou comendo restos, ele poderia tê-la mandado embora, expulsado, humilhado ainda mais. Poderia tê-la deixado na fome. Mas apesar de todos os erros que cometeu depois, ele fez algo que poucos fazem. Enxergou a humanidade dela, colocou um prato de verdade na frente dela, deu a ela o que ela nunca teve, respeito. E foi dessa atitude, pequena aos olhos do mundo, mas gigante para um coração faminto, que nasceu algo ainda maior, uma família.